Boa noite. Estamos na Semana da Consciência Negra, uma oportunidade para refletirmos sobre a situação dos negros na sociedade brasileira. O 20 de novembro foi escolhido por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência e da luta contra a escravidão. No 3-1 desta semana, nós vamos discutir a participação dos negros em movimentos históricos e refletir sobre as políticas públicas voltadas para a questão racial no Brasil. Estão conosco o coordenador do Centro de Informação e Referência da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares, Carlos Moura, o sociólogo e coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, Ivair dos Santos, e o secretário de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Elias Sampaio. Antes de começar o debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse tema. Em diversos momentos históricos do nosso país, o movimento negro esteve presente, desde a liderança de Zumbi, que guiou os ex-escravos para escaparem do cativeiro e organizou uma sociedade própria, o Quilombo. Os negros foram a maioria dos revoltosos na Conjuração Baiana de 1798, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. O movimento lutou tanto pela libertação dos escravos quanto pela independência do Brasil em relação a Portugal. Num país que foi o último das Américas a libertar os escravos, a participação social dos negros foi restrita durante o Império. A lei que proibiu o tráfico negreiro foi de autoria de um branco, mas os abolicionistas, destacando-se José do Patrocínio, fizeram pressão significativa pela lei do ventre livre e, por fim, pela abolição. Pouco antes do fim da escravidão, o líder negro Francisco José do Nascimento fez sua própria revolução em Fortaleza, impedindo que navios negreiros atracassem no porto cearense. A bravura deste jangadeiro foi eternizada com o apelido de Dragão do Mar e fez do Ceará a primeira província do país a libertar seus escravos. Em 1910, João Cândido, um simples marinheiro negro, liderou a chamada Revolta da Chibata contra as péssimas condições oferecidas pela Marinha e foi imortalizado na música de Aldir Blanc, tornando-se o almirante negro dos mares. A nossa história, ela é toda feita também por essa população negra desconhecida do grande público. A luta pelo reconhecimento social durante todo o século XX foi tão difícil quanto a batalha travada pelos abolicionistas. Não há como esquecer a liderança do ativista Abdias do Nascimento, maior defensor da cultura e da igualdade racial. O caminho para uma igualdade total e o fim da discriminação ainda é longo. Mesmo com as recentes políticas públicas, a população negra apresenta altos percentuais de desemprego, de pobreza e de baixo nível de escolaridade. E o número de mortes violentas assusta. Só em 2010, morreram 139% mais negros do que brancos no Brasil. O racismo no Brasil, ele é estruturante, assim como a desigualdade econômica. Ainda nós já temos mudança na perspectiva da conjuntura, mudanças mais superficiais, mas estruturalmente o Brasil ainda é muito racista. Professor Carlos Moura, você concorda com essa avaliação que vem sendo feita de que, a partir da aprovação da lei das cotas, houve um avanço significativo da participação do negro, não só na universidade, mas também em termos de mercado de trabalho, de emprego e renda? Esse dado é objetivo? Já tem estatísticas que mostram isso? A chegada das cotas às universidades trouxe vários benefícios à comunidade negra. Além do benefício específico, que era o de entrar na universidade, e entrar na universidade provando os méritos, porque eles são submetidos à prova, não é? Só há uma diferenciação de peso, mas eles passam pelo processo de prova. Então, esse é o benefício principal. Mas o benefício também de proporcionar à sociedade a discussão do racismo no Brasil. Né? Esse racismo que é submarino, invisível. Então, de repente, a sociedade foi acordada. Uns contra, outros a favor, mas
o tema foi jogado. Antes disso, praticamente só nós, militantes do movimento negro, é que denunciávamos o racismo, é que buscávamos as causas do racismo. Além disso, as cotas também abriram caminho para a discussão, conforme você coloca, dentro do empresariado, dentro da sociedade civil, de um modo geral. Portanto, constitui um dos caminhos importantes para a superação das desigualdades que impedem, essas que impedem a comunidade negra de se beneficiar do processo de crescimento e desenvolvimento do país. Eu diria, Elias, que essa questão, vamos dizer assim, da cota, ela é como se fosse assim, um marco histórico. Se a gente pega, vamos dizer assim, desde a abolição, seria assim, o primeiro fato relevante com relação à participação e integração do negro na sociedade brasileira? Ou tem algum outro episódio nesse meio caminho aí, do ponto de vista institucional, que possa servir de referência? Eu diria que do ponto de vista institucional, eu acho que o estabelecimento da política de cotas, né, inclusive com o crescimento, porque as cotas agora elas não se restringem apenas ao acesso às universidades, né? Mas ela estabeleceu um marco no debate em relação às questões raciais no Brasil. Agora eu enxergo que de algum tempo para cá, do ponto de vista institucional, essa questão ela já vem acontecendo a partir de um processo que não está restrito à questão da política de cotas. Por exemplo, a política de cotas dá como referência o Estado da Bahia nas universidades, ela já tem 10 anos nas universidades públicas estaduais, principalmente na Universidade do Estado da Bahia, né? E na Universidade Federal da Bahia tem mais ou menos algo em torno de 6 a 7 anos. Tá? E agora nós temos esse processo mais amplo, mas a gente não pode deixar, por exemplo, de trazer para o debate, para tentar enxergar essa questão como um processo mais sistêmico, por exemplo, o decreto 4.048/87 de 2003, que foi a regulamentação das terras e comunidades quilombolas, que isso também faz parte de um processo histórico de resgate, né, dessa questão. Historicamente, eu costumo dizer, Azedo, que as questões relacionadas ao combate ao racismo e a tentativa de realmente transformar o Brasil num país mais igual, elas aconteceram desde antes, desde dentro do próprio navio negreiro. Porque nos próprios navios negreiros houve as revoltas, né? Assim que os negros chegam no Brasil, que são traficados e vêm para o Brasil, né, sequestrados e botam os pés aqui, historicamente são várias as manifestações. Né? Agora, então, a propósito disso, a Bahia é vamos dizer assim, um celeiro. Tem pelo menos duas revoltas lá muito importantes que têm vamos dizer assim, um programa revolucionário para a época e talvez até para os dias atuais. É verdade. Que é a revolta dos alfaiates, né? Malês. Foi citada aqui na reportagem. E tem também a dos malés, né? Que foi uma... Pois é, a revolta dos alfaiates para nós se chama revolta dos Búzios. Inclusive, os heróis de Búzios hoje, a partir da sanção da presidenta Dilma no ano passado, eles são heróis nacionais, considerados heróis nacionais. Inclusive, de novo, eu volto para esse processo sistêmico, né? Os heróis de Búzios, que são os heróis da Conjuração, que são os heróis da revolta dos alfaiates, eles passam a ser heróis nacionais a partir de uma reivindicação do movimento negro da Bahia, tá certo? Encabeçado por várias lideranças, mas ultimamente quem tem trazido muito fortemente esse debate é o próprio Olodum, o Bloco Afro-Olodum, a partir do presidente João Jorge, mas também de outros atores que antes mesmo do Olodum levaram essa discussão para as ruas através de um trabalho. Agora, por que Búzios? Porque o Búzios era o que identificava, uma pulseira com Búzios, identificava os líderes do movimento. Então, para o movimento negro, a referência aos Búzios ela é extremamente importante. Então, mas antes disso, o caderno de educação do Ileaê, por exemplo,
que é uma grande referência, a partir de um trabalho de um professor chamado Antônio Godi, já trazia a discussão da revolta dos búzios. Então, isso foi colocado na legislação federal, na discussão do Congresso, a partir de uma proposta vinda do movimento negro, mas encaminhada pelo deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, e finalmente a gente consegue, em 2011, escrever os heróis, 4 heróis de Búzios, o João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, como heróis nacionais. Então, este é um processo que a gente vem, que a sociedade brasileira, e aí dentro inclusive do protagonismo de lideranças do movimento negro, vem construindo com algum tempo. Institucionalmente, nós não podemos deixar de fazer referência não só à política de cotas, mas um marco fundamental do ponto de vista da institucionalidade brasileira, que foi a criação da CEPIR também em 2003, pelo presidente Lula, e o desdobramento dessa questão a partir daí, sem esquecer o marco fundamental, que é a Fundação Cultural Palmares, que tem muito tempo, e aí o Moura está aqui presente, ele pode falar isso com muito mais propriedade. Ou seja, esse processo é um processo que está sendo construído há muito tempo, inclusive com manifestações locais, estaduais. O Estado de São Paulo tem algumas referências nessa linha. Então, a política de cotas, de certa forma, Azedo, eu acho que foi um elemento que conseguiu amalgamar na sociedade como um todo um conjunto de interferências e iniciativas que tem sido construída por todo o movimento negro brasileiro em determinado momento da história, na minha avaliação. Como é que você vê essa relação entre a questão, vamos dizer assim, dos movimentos que são genuinamente movimentos de escravos lutando para se libertar da escravidão e a questão da formação da identidade nacional e a construção de uma nação independente em que não eram só os escravos que estavam envolvidos nisso? Eu vejo da seguinte forma. A primeira questão da mineração, é importante você citar isso, porque em São Paulo agora está havendo uma exposição no Museu Afro-Brasileiro de tecnologias que os africanos trouxeram para poder vamos dizer, implementar a produção de cana-de-açúcar, na mineração. Porque normalmente quando se fala da contribuição dos escravos, normalmente você fala da religião, da cultura, da música, da língua. Aí você não fala dos equipamentos, da tecnologia que eles tinham naquela época, tanto para a mineração quanto para as outras áreas, e dos equipamentos que eles acabaram criando no Brasil. E o Museu Afro de São Paulo, eles fizeram uma exposição dessas peças que foram construídas por escravos e tal. E essa questão da mineração, você me chama a atenção, em Minas Gerais, me fez uma atenção de 2 coisas importantes. A primeira delas é o papel da mulher negra escrava, que também é pouco falada. A mulher negra escrava era a que controlava o comércio dos hortifrutigranjeiros em todo o país. Aquela mulher que saía com aquela sacola de frutas, de legumes, e que passava vendendo isso na cidade inteira. E quem fazia isso eram essas mulheres negras que controlavam esse processo. Tanto é que Portugal tentou, de alguma forma, criar mecanismos para diminuir esse comércio em detrimento dos portugueses que estavam começando a constituir o seu comércio no país. E essa mulher, ela foi importante não só por conta desse controle de comércio, mas também porque ela liderou e ela sustentou boa parte das alforrias. As alforrias que foram constituídas durante todo o processo de escravidão foram as mulheres negras também que, de certa forma, graças ao trabalho dela, à articulação dela, à luta política delas, elas também foram importantes nesse processo. Eu acho que começo a perceber hoje, tanto na fala de várias lideranças políticas nacionais, um certo reconhecimento da importância do negro no país. Mas não só esse reconhecimento mais senso comum, que é através da música, através da literatura, mas um conhecimento de uma intervenção no modo de ser. Ou seja, o Brasil é o Brasil graças à presença da população negra. Ou seja, esse ser brasileiro, né, só foi possível graças a essa massa enorme de população negra e que aí veio está para a cá. identidade nacional.
Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, fazendo esse debate sobre o sistema de cotas, sobre o programa de avanço das políticas públicas e tal, ele tem uma história recente do século XX, né, que é importante a gente não mencionar para não dar a entender que foi a nossa geração que acabou criando o programa de ação afirmativa. As gerações da década de 50, por exemplo, que fizeram o primeiro grande congresso do negro brasileiro, naquele momento eles estabeleceram as bases da luta do que o negro viria a fazer nas décadas seguintes. Então, quando o Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e vários... Solano Trindade. Quando eles sentaram no Rio de Janeiro para fazer o primeiro congresso de negro brasileiro para discutir, e houve naquele congresso uma ruptura muito grande sobre o que se deveria reivindicar e tal. Tanto é que em 51 a gente já tem a primeira lei, que é a Lei Afonso Arinas, mas é fruto da pressão desse congresso negro que ocorreu na década de 50. Vamos aprofundar um pouco isso no próximo bloco. Faremos um intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com 3-1, que hoje reflete a questão negra do ponto de vista histórico. Estão aqui conosco Carlos Moura, coordenador do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares, Ivair dos Santos, sociólogo e coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, e Elias Sampaio, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Bahia. O 3-1 foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre o preconceito racial. Você acha que ainda existe preconceito racial aqui no Brasil? Sim, com certeza. Eu acho que existe sim. A gente vê muito, não talvez pela cor, né? Porque aí tem as leis agora que proíbem e tal, o cara vai preso. O preconceito ele ainda existe, mas com o passar dos anos as coisas vão melhorando muito. As coisas estão... leis, normas, decretos, a coisa está evoluindo bastante, está caminhando e eu vejo assim que muita coisa melhorou. Existe preconceito de várias formas, né? Até mesmo emprego. Eu, por exemplo, uma vez eu fui numa loja, né? Loja, entre aspas, tinha um patamar a mais e eles não me contrataram por questão da cor, né? Eu senti um certo preconceito do supervisor da empresa, né? Eu acho que isso tá rolando demais, né? Você vê aí, né? Como é que a gente vai conseguir passar, vamos dizer assim, transitar do direito que está assegurado, do ponto de vista da lei, né, para a convivência plena? Eu fiz um trabalho, uma pesquisa, que me levou 7 anos de trabalho, levantando situações de discriminação raciais que chegaram à justiça, tribunais de justiça do país inteiro. Isso me levou 7 anos de tentar fazer esse levantamento. Eu tinha uma pergunta muito simples. Eu queria saber até que ponto a legislação criada a partir da última Constituição, de 88, estava sendo implementada, até que ponto as pessoas estavam utilizando a legislação. E o que eu encontrei foi o seguinte, uma coisa impressionante. Primeiro, com a antiga legislação, que é a lei, a famosa Lei Afonso Arinos, que vigorou de 51 a 88, quando eu fiz o levantamento dos casos que chegaram à justiça, você não chegava a 10 casos que chegaram à justiça. E depois, hoje, quando eu comecei a levantar, levei 7 anos de garimpagem pelo país para levantar esses processos todos. Eu cheguei a números espantosos. Você não faz ideia, o número chega ao conto de milhares. Você tem uma ideia, só no Rio de Janeiro, entra 250 processos por mês no Tribunal de Justiça em relação à questão racial. A denúncia de discriminação racial. Você teve um crescimento, assim, uma progressão geométrica de crescimento. E você vai dizer, não, por que isso aconteceu? Primeiro, os meios de comunicação deram muita visibilidade a essa questão. Segundo, as pessoas também passaram a ter uma consciência
dessa questão, fruto do movimento negro, fruto dos movimentos sociais, e começaram a dizer, ó, tem um problema aí. E esse problema, que as pessoas colocam assim, que está diminuindo, ou isso está melhorando, ou isso é meio camuflado, não é nada camuflado. Isso é um processo muito sofrido, e que boa parte da população negra sofre, não é que sofre ainda, nunca deixou de sofrer. Os americanos, de certa maneira, resolveram isso com políticas afirmativas e chegaram ao momento que elegeram Obama e agora reelegeram o Obama. Essa reeleição do Obama, ela é um fenômeno talvez até mais importante, porque o contexto é completamente diferente. Economia em crise, a direita americana toda se rearticulando. Eles chegaram no patamar. Agora eles fizeram isso lá, vamos dizer assim, esse conflito, ele continua existindo. Só que ele é discutido abertamente. A Universidade de Howard foi criada logo após a independência, que era a universidade para negros. Então, você vê a diferença do caso de lá para cá. A oportunidade na educação superior lá foi dada há quantos anos? E nós aqui agora é que estamos, depois de muita luta, conseguindo as cotas da universidade. Eles aprovaram a doutrina Sullivan, obrigava as empresas americanas a ter um diretor negro. Exatamente. Elas tiveram que sair da África do Sul, porque na África do Sul o governo não deixava. Exato. Aí a economia na África do Sul entrou em crise. Foi uma das causas da derrota lá do apartheid na África do Sul, foi a saída das empresas americanas por causa da doutrina Sullivan. Agora, vocês aqui, eu nunca vi ninguém apresentar um projeto para obrigar as empresas a ter um diretor negro. Sim. O pessoal fala que não tem correlação de força. Pelo contrário. Tem um processo fortemente aqui no Brasil. O movimento negro vem trazendo essa discussão há muito tempo e algumas áreas governamentais nacionais, locais em alguns estados têm feito isso, né? E, por exemplo, no caso da Bahia, a gente está na preemência de criar um programa de ações afirmativas para o empreendedorismo negro, inclusive a partir da manifestação e da provocação de grupos específicos na Bahia, do movimento negro, já estão fazendo isso. Porque lá eles fizeram o seguinte, tem que ter um diretor negro, ponto. Sim, não, na empresa. Vai mais longe, vai mais longe. Aqui não tem isso. Não. Vocês não brigaram. Não, mas lá não é só negros, né? Lá tem uma tentativa... Vai mais longe. Com esse governo aí é mais fácil. Não, vai mais longe. Vamos tentar levantar só uma questão. O documento de 1950, feito pelo primeiro Congresso, sabe o que eles estavam previam? Previam que deveria haver investimento nas empresas dos negros. Em 1950. Imagina. 50. Já se colocaram na pauta isso e tal. Em 84, o Abdias do Nascimento faz o primeiro projeto de lei propondo ação afirmativa e fala dessa questão de cotas, não só para a universidade, mas também o próprio Estatuto da Igualdade Racial, recentemente aprovado, já fala isso. Mas eu queria chamar a atenção... Mas não tem uma lei que obriga as empresas a ter um diretor negro. Mas as leis... Eu não vejo vocês se movimentarem por isso. Aí sim, Azedo, você já teve 2 ou 3 exemplos de manifestações nossas de movimento negro no sentido disso que você está falando. E em 1986... nós fizemos um encontro aqui em Brasília, o Negro e a Constituinte. E se você for, ou qualquer telespectador for pesquisar nos anais da Constituinte, neste documento, lá está isso. Diretores negros nas empresas, cotas, a questão dos remanescentes dos quilombos. Ora, nós reivindicamos, nós batemos as portas do judiciário, do executivo, do legislativo. Agora, os sinos não repicam. Por exemplo, você pode entrar nos programas, por exemplo, as empresas públicas. Eu queria fazer uma observação. Por exemplo, na Bahia. Na Bahia já era para esse negócio estar valendo lá em todas as empresas. Eu queria fazer uma observação. Esse sentimento que você demonstra, que não é seu, mas um sentimento mais geral,
de que a... Não, eu estou fazendo uma provocação. Eu sei, eu estou querendo responder a provocação. O mais branquinho aqui sou eu. Eu estou querendo responder essa provocação. Eu acho que a gente teria que pontuar duas questões. Repare. Uma é todo o processo histórico, né, que o movimento negro tem pautado o setor público. Essa é uma questão. A outra questão é a partir de quando o setor público, que é uma referência da sociedade como um todo, e não é só do movimento negro, portanto, nós temos que cobrar da sociedade como um todo, e não só do movimento negro, quando o setor público começa a institucionalizar essa questão. É essa a diferença que a gente tem que estabelecer. Então, esse processo, e vai aqui mesmo trouxe uma referência importante, em 1951, já vai mais de meio século. Tá? Mas quando é que o setor público, que aí já não é uma responsabilidade do movimento negro, e sim da sociedade como um todo, porque lá estão representadas todas as camadas sociais, ele começa a se institucionalizar. Aí nós temos ações específicas, a gente vai com questões, desde a criação do Conselho do Negro em São Paulo, aí vem Fundação Palmares, este processo que eu estou chamando de processo sistêmico, onde a gente se desdobra para os estados, por exemplo, né? Entidades que são responsáveis por políticas públicas, como no nosso caso da Bahia. A Bahia, ela só tem apenas 6 anos de uma secretaria como a minha. Mas há 6 anos que o governo como um todo, e aí chancelado pelo governador, não é uma proposição minha nem de ninguém, mas atendendo às reivindicações e às demandas dos movimentos sociais, do movimento negro particular, ele faz um trabalho voltado para as políticas de promoção da igualdade racial de forma transversal. E quando eu falei a questão do empreendedorismo negro, que nós já estamos discutindo institucionalmente, para além do que o movimento já vem discutindo há algum tempo, é para dizer o seguinte, a evolução da institucionalização das nossas políticas, como aconteceu nos Estados Unidos, Azedo, ela vem em camadas. Então, primeiro a gente fez reivindicações para entrarmos na universidade, repare. A questão das cotas foi um primeiro grande elo. O segundo momento é a questão do emprego, porque já se discute também cotas, alguns estados também já têm cotas para serviço público. E agora nós estamos avançando para as políticas afirmativas no campo do capital. Então, se nós olharmos por essa perspectiva, o que é que a sociedade vai enxergar? E aí nossa obrigação é mostrar isso, que está existindo sim um processo, que não é um processo que é o fim da história, ao contrário. Nós temos assim, eu tenho dito que a gente olha para trás e vê que a gente caminhou muito. Aí olha para frente, a gente precisa caminhar bastante. Nesse aspecto você tem razão. Agora, por exemplo, quando você traz a questão dos Estados Unidos, eu estive recentemente em Atlanta para assinar um acordo, inclusive, de cooperação com o governo do condado de Fulton, que tem maioria negra dentro da cidade de Atlanta, com o governador Jacques Wagner, que foi lá. Eu não fui sozinho. O governador do estado da Bahia, que não é nem pardo como você, é um branco, foi lá assinar esse acordo. O que mais me impressionou lá, Moura e Ivair, a gente chega lá nas universidades negras, certo? A Morehouse, a Spelman e a outra, são universidades que têm muito mais tempo do que boa parte das universidades brasileiras, são universidades negras, mantidas pelos negros, tá certo? E que universidades, que a estrutura que eles têm, universidade não, faculdades. São faculdades até individuais, que a estrutura que eles têm, às vezes, é muito melhor e mais tecnicamente bem aparelhada do que muitas estruturas aqui no Brasil. Então, são processos históricos que tomaram rumos diferentes. Agora, eu dizia que a gente está em franco processo de uma guerra civil para acabar com a escravidão. Né? Deixa eu te contar para você a minha experiência. Não foi um negócio fácil. Não. Deixa eu te contar a minha experiência aí. Você é de Brasília. Você conhece a cultura dos DAS aqui em Brasília. Você sabe o que significa ter um DAS. Ter um DAS significa que você vai estar ocupando um cargo de gerência ou de coordenação. E ganhando mais. E ganha mais. E em 2001, quando a gente começou a fazer uma discussão no governo federal para a implementação da ação afirmativa, 3 ministérios fizeram portarias para que os DAS pudessem ser contemplados pela população negra. DAS. Não estou falando, DAS. Isso, quais ministérios? Ministério da Cultura, Ministério da Justiça e Ministério da Reforma Agrária. Você não faz ideia a luta para que os DAS não ficassem no 1, no 2 e no 3. Porque até o 3 a gente tinha, mas 4, 5, 6, você não faz ideia da dificuldade. Porque aí a questão era uma questão de mérito. Você tem um funcionário que está trabalhando ali 20 anos, que formou toda a sua seção. Ele formou as pessoas. E na hora de receber um DAS, ele fica no 1, fica no 2. Aí ele fala assim,
É uma questão aqui de mérito, de competência. Esse indivíduo tem que ser prestigiado. Então, eu conheci casos aqui na Esplanada de pessoas que passaram a vida inteira sonhando em receber um simples DAS. E nós, naquela época, quando ele disse, ó, isso é uma questão simples. Você sabe qual foi a área que teve menos rejeição? Foi a área de terceirizados. Quando ele te pediu que menos terceirizados tivesse uma cota para negro, estou falando para você em 2001, não é? Estou falando ontem, hoje, 2001. A dificuldade para você fazer foi muito melhor no setor terceirizado, porque no setor terceirizado você contrata uma empresa de engenharia, contrata uma empresa e seguinte, então, eu quero que X trabalhadores negros estejam nessa empresa, que tem engenheiros negros, que tem a pessoa de informática negra. Então, foi muito mais fácil receber. Mas a luta pelos DAS 4, 5 e 6, aqui na Esplanada, que é uma questão seguinte, você incorporar a população negra nesse processo, foi uma luta dura. É uma questão legal, é uma questão administrativa, mas é uma questão também de superação do preconceito. Quer dizer, que eu digo, a grande parte da sociedade precisa passar por um processo de conversão para botar para fora o racismo, o preconceito, porque senão não funciona. Vejam bem, nós temos a Lei Caó. 89. Né? A Lei Afonso Arinos era uma questão de contravenção e tal. Nós temos a Lei Caó e que poucos conhecem. A Lei Caó é de 89. Né? Carlos Alberto Oliveira. Carlos Alberto Oliveira Caó, né? Que veio como fruto... Foi presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Foi vice-presidente da UNE. Né? E que a Lei Caó veio em função do inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que é aquele que criminaliza, torna inafiançável a prática do racismo. Isso tudo foi luta do movimento negro para que fosse aprovado na Constituição. Agora, um companheiro nosso sofre discriminação. Ele já começa tendo dificuldade com o policial da esquina, aí vai com o delegado, chega no promotor e no juiz. Por quê? Eles desconhecem a Lei Caó e, evidentemente, que também são carregados de preconceito. E aí a coisa não funciona. Agora, nós também temos dado grandes passos, e aí vai também a questão da identidade, no sentido de conseguirmos aliados de outras etnias. Porque esse processo, ele tem que ser um processo global. Ele não será feito somente por nós negros. Né? As outras etnias terão que vir colaborar conosco. E estão vindo. Agora, é claro, e aí eu me lembro do lema da bandeira de São Paulo, non ducor ducor. Quer dizer, nós é que queremos ser os condutores desse processo. Porque, afinal de contas, são 500 anos de preconceito, de discriminação, de preconceito. E exploração. Etc. E de exploração. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco falando um pouco mais sobre isso. Até já. Voltamos com 3-1, que hoje discute a participação do negro em momentos históricos importantes do Brasil. Temos aqui a presença de Carlos Moura, coordenador do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, da Fundação Cultural Palmares, Ivair dos Santos, sociólogo e coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, e Elias Sampaio, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Bahia. Nossa equipe foi às ruas e trouxe mais opiniões sobre a questão das cotas e do preconceito. O Brasil, para mim, não é um país de negro, não é um país de branco, não é um país de amarelo e nem um índio. O Brasil é a criação de um novo povo com a miscigenação. Então nós temos que defender a miscigenação.
Senão você vai estar defendendo a segregação. Cota para preto, cota para branco, cota para índio. Em se tratando, por exemplo, da raça negra, a gente deve muito a eles. A gente deve muito. E o povo ainda tem esse preconceito. É na hora de arrumar o trabalho, no convívio social. A gente percebe ainda que o pessoal sofre bastante ainda. E somos todos iguais. Olha, nós não temos, assim, do ponto de vista histórico, né, nenhum momento importante da história do Brasil que você não tenha a presença marcante dos negros, né? Nós temos um problema no Brasil, tanto de parte da população indígena que se urbanizou, que perdeu completamente a sua identidade étnica, e de parte do negro miscigenado, mulato, que não quer ser mulato. Ou ele quer ser negro, ou quer ser branco. Ele não admite mais que tem um pé em cada canoa. Como é que nós vamos lidar com isso no futuro? Olha, eu vejo essa questão, digamos, do embranquecimento, né? Ela está muito ligada, voltando ao início da nossa conversa, à questão do preconceito. Porque, veja bem, ninguém ama aquilo que desconhece, né? Uma comunidade, né, descendente de povos escravizados, como a nossa comunidade negra, né? Homens e mulheres escravizados, e que ouviu a vida inteira que você é feio, você não é inteligente, não é? Você não sabe trabalhar, etc, 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 ela vai perdendo a sua autoestima, ela vai perdendo a sua identidade, porque ela não se vê retratada no cotidiano, né? Então, qual é o trabalho do movimento negro e de seus aliados? É de modificar essa situação por intermédio de informações. Isso já foi tocado aqui. Nem todo o africano escravizado que chegou era analfabeto. Conheciam a técnica da mineração, conheciam técnica de mercearia, carpintaria, conheciam técnicas de agricultura muito mais técnicas avançadas do que o colonizador europeu, o trato de plantas medicinais, a própria espiritualidade, para dizer que somos um país religioso. Então, agora, tudo isso é preciso que brancos e negros tomem conhecimento disso tudo, para que a autoestima de ambos seja elevada. Então, isso é um processo, às vezes. Se você homogeneiza isso, contendo miscigenação, você tem um problema aí, porque, na verdade, você acaba anulando ou esquecendo a contribuição histórica da população negra. E todo o discurso da miscigenação não nos ajudou a avançar, a combater a discriminação, ou seja, pelo contrário. As pessoas são julgadas pelo seu fenótipo, pela sua aparência. E pela sua aparência, as pessoas deixam de trabalhar, e as pessoas são assassinadas pela sua cor. E isso você não pode negar. Então, se eu começar a dizer, todos nós somos mulatos, nós somos morenos, do ponto de vista poético, é muito bom. Mas do ponto de vista do dia a dia... Mas a miscigenação é um fato. É um fato, mas do ponto de vista do dia a dia, você tem que enfrentar a sua condição como negro. A origem não pode ser descartada, quer dizer, a origem negra. Você não pode passar por cima disso. Quando você passa por cima disso, você não tem sequer a possibilidade de fazer uma política para a superação disso. Não é isso que eu estou assim, questionando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos um problema, que é a exata compreensão do que é a identidade étnica num país traduzido, que é a chave para você ter a convivência sem preconceito.
e sem discriminação. Essa é uma das chaves. Então, esse problema é uma coisa muito complexa. Por exemplo, você vive isso na Bahia. A tua tarefa lá é administrar isso. Como é que você administra isso? Não, veja, eu enxergo, obviamente, né, eu vou falar do meu lugar, eu sou economista da área de políticas públicas e ativista e militante do movimento negro, sou isso que eu sou. Mas, que eu acho até que uma discussão dessa tem um conteúdo antropológico extremamente profundo. Mas, na minha opinião, não existe contradição entre identidade étnica com identidade nacional. Nós criamos essa contradição por um processo histórico nosso aqui. Por exemplo, não existe nenhum país no mundo que seja puro etnicamente. Até o que eu saiba, não existe. Não, mas os países que foram os países imperialistas hoje, então, as grandes capitais do imperialismo hoje são mas o que é que acontece? O que é que acontece nesses países? Nesses países, alguns países que conseguiu se desenvolver um pouco mais, né, e principalmente, porque também a gente não pode dissociar, viu, Azedo, da questão do avanço do ponto de vista da economia e de outras estruturas para essa questão. Eles conseguem avançar com respeito às identidades étnicas e históricas. O que a gente está dizendo é isso. O que a gente não pode se furtar de discutir é que a história brasileira ela foi contada muito parcialmente. Mas aí eu pergunto, mas até que ponto, quando vocês buscam unidade do movimento negro, vocês que eu falo, não os negros, os líderes que estão à frente do movimento negro, não criam uma espécie de padronização que é até a histórica. Por exemplo, a escravidão doméstica na África era uma coisa predominante. Ela vai servir de base para, vamos dizer assim, para restauração em bases muito mais bárbaras e perversas da instauração romana pelo colonizador. Mas aí a gente tem... E como é que fica isso? Por exemplo, é isso que vai explicar mais tarde a inversão de papéis na África do Sul, em que a tribo dominante, que eram os Zulus, que eram as tribos guerreiras, ela não se urbaniza, porque o Xhosa, que era a tribo que era escravizada, é que vai para a cidade trabalhar, e aí inverte, porque o Xhosa se acultura, estuda, se moderniza, né? Gera uma grande liderança, que é o Mandela. Agora o presidente da África do Sul é de origem Zulu. É de origem Zulu. Mas a grande liderança contra o apartheid na África do Sul era de origem Xhosa, que era escravizada pelo Zulu. Então, assim, essas contradições, elas de certa maneira, estão assim, elas estão subterrâneas em certas atitudes que essa população miscigenada que renega a origem e o sangue que corre nas veias possa ter no sentido de não aderir ao movimento, de ser condescendente com o embranquecimento, que são problemas que estão postos aí esses problemas para o futuro, entendeu? Não só para o futuro, porque você não constrói uma nação se você não reconhecer esses problemas. Se você não fizer um trabalho de trazer os principais talentos da população negra para ter uma participação na sociedade, você não consegue construir. Por exemplo, Joaquim Barbosa, que está assumindo essa semana a presidência. Hoje a presidência. Essa presidência, hoje não, ontem. Essa presidência, essa presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele ontem já deu uma invertida num repórter. Chegou para um repórter, isso é pergunta de branco. Tá. Então, nós vamos viver uma situação inusitada, assim, porque o símbolo máximo do poder instalado no Brasil é o presidente do Supremo Tribunal Federal, não por ele, pessoa física. O cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal é a representação do poder instalado no Brasil. Nós temos um negro assumindo o poder instalado e predisposto a fazer o que sempre fez na vida inteira, que é contestar toda e qualquer forma de discriminação, mesmo que ela possa até não existir. Basta que ele se sinta, de alguma forma, discriminado para contestar. Isso
vai ter um impacto tremendo nessa eu discussão. acho- Mas que- veja bem, quantas vezes o ministro Joaquim Barbosa, e quantas vezes um de nós aqui já não viu, isso é coisa de preto, isso é coisa de preto. E aí chega um momento que não nos é dado o direito de replicar. Quase que nós somos instados a parar com a nossa luta, porque, olha, os seus antepassados lá na África fizeram Escravidão. escravos. Os seus antepassados lá na África colaboraram com o A escravidão. colonizador, colaboraram com a escravidão. Quer dizer, então, isso nos impede De forma alguma. de lutar, de forma trabalhar? Quer dizer, são as contradições Eu sobre queria- as quais você falava aqui, No seio do povo. e do mal, né? Você trazia as máximas do Mao Tse Tung. Então, realmente é uma questão muito difícil e que precisa ser tratada e enfrentada com muita galhardia. E aproveito para dizer o seguinte, é muito bom que o Estado brasileiro, por intermédio dessa televisão, né, por intermédio do seu braço executor, que é a televisão, nos dê essa oportunidade Do debate. no debate. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acho que a gente não pode cair numa armadilha, né? A identidade étnica, o reconhecimento, a luta, a preservação de identidade étnica, nós não podemos desdobrar isso para necessariamente possibilidade de conflitos. Tá certo? Quem criou a noção de raça, Azedo, foi o racismo. Não é que a raça existia antes. Então, o racismo, ele cria essas diferenças de forma de tratamento das pessoas em função das suas particularidades pessoais para tentar tirar vantagens ou criar desvantagens para uma ou outra pessoa. Então, assim, eu não vejo, na minha humilde opinião, que a questão da identidade étnica possa levar necessariamente à possibilidade de conflitos. Os conflitos existem porque em algum momento na história, por divergências ou diferenças étnicas, alguns grupos quiseram se sobrepor a outros utilizando essas características. Aí eu quero falar um pouco dessa questão da escravidão em África ou em outro lugar. Nunca, a escravidão em África, ela tem um processo histórico e algumas coisas totalmente diferentes do que a escravidão que houve da Europa do século XVI para cá. A escravidão do século XVI, pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas eu me arrisco a dizer aqui, foi a única escravidão na história da humanidade que teve por base o conceito racial. As outras não. As outras, o conceito era muito mais complexo, em todos os lugares. Na Europa também houve, em outros lugares houve. Mas e o conceito racial para um grupo de pessoas de todo um continente. Repare. Então, isso aconteceu no século XVI e esse é um dos focos de problema que nós temos até hoje. Porque, veja bem, nós estudamos nas escolas, né, até pouco tempo atrás, a gente tem tentado desconstruir isso, que a formação do povo brasileiro era feita por europeus, né, os indígenas daqui e os escravos trazidos da África. Os negros não eram escravos na África. Eles foram escravizados por um processo histórico, político, econômico, etc, etc, etc. Né? E vieram aqui, foram traficados, muitos deles traficados, sequestrados, não sabiam nem o que estava acontecendo e vieram para cá. Então, da forma que vieram. Então, a gente precisa colocar isso no lugar correto para a gente não imaginar que o fato de haver a identificação étnica, que isso nos remete a uma história mais real de todo o povo brasileiro, que inclusive nós devemos ainda conhecer melhor a história dos próprios indígenas que aqui vivem, que a gente não conhece tanto, mas a gente precisa trazer isso também, ou seja, a identidade étnica, a identidade racial, a identidade religiosa, isso não é necessariamente contraditório com a convivência em um país multicultural, pluriétnico e também democrático. Essa é a questão. Para encerrar, professor Ivair dos Santos. Eu acho que, primeiro, eu quero recuperar a fala do Carlos Moura, que esse debate é importante para o presente e para o futuro.
Porque, primeiro... Você aqui é o bairro Mulatinho, aqui eu sei. Primeiro que raramente você tem um programa de televisão com 3 negros e um pardo entrevistando, fazendo provocação. Então você não tem essa outra coisa. E uma coisa importante é que você percebeu, né? Ou seja, nós temos hoje uma mudança, você tem uma presença hoje de negros na classe média negra, essa nova classe média, que traz novas reflexões. Ou seja, a gente, quando você vê as falas, né, ela fala do negro como vítima de alguma coisa. Esse processo está se transformando. Você tem hoje uma juventude muito altiva, muito reivindicativa e tal, e tem um olhar, ou seja, de vários profissionais que estão se apresentando, e o exemplo máximo disso é a figura do Joaquim Barbosa. Então, as contradições que você viu nessa fala do Joaquim, elas vão se aprofundar, ou seja, elas não estão... porque na medida que você tenha mais profissionais ocupando cargos importantes de destaque, as contradições vão aparecer e vão se colocar. E isso eu estou vendo com muita clareza a partir dos programas de ações afirmativas, onde você tem cada vez mais negros falando o que eles realmente pensam, falando de forma altiva, de forma em que possa ser ouvido. Então, eu sempre percebo que nas entrevistas, na reportagem que eles fizeram, há uma coisa que é senso comum. Há preconceito, não há e tal, sempre aquela, não, tem preconceito, tem e tal. Mas nunca se pergunta, e os racistas, onde eles estão? Será que, se tem racismo, tem que ter racista? Estão em todo lugar. Então, onde eles estão? Estão em todo lugar. Qual é o papel que eles têm que tomar em relação a isso? Se eles existem e estão atuando para impedir que as políticas públicas de ação afirmativa possam ser implementadas, o que é que nós temos que fazer como brancos e negros em relação a essas pessoas? Porque uma coisa é falar que tem racismo, outra coisa é falar, bom, tem racista também. E o que fazer com eles? Bom, nosso tempo acabou, ficamos por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Carlos Moura, Ivaí dos Santos e Elias Sampaio, que nos deram a honra de participar do 3 a 1. Até a próxima semana. Boa noite.